falando em luta árdua, eu não sei se o professor Marcelo já teve a oportunidade de bater um papo com o Mangabeira Unger, professor de Harvard, é brasileiro que fala português com sotaque. E ele foi o professor mais jovem, um dos mais jovens que lecionou em Harvard, começou a lecionar em Harvard. E ele entrevistou o Luiz Roberto Barroso de maneira muito aveludada, que eu quero colocar para vocês um trecho dessa entrevista. Nós falamos só sobre o ativismo judicial bom. E o ativismo judicial ruim também existe. Mas não no Brasil. Não no Brasil não existe. Quando há um truque técnico ou formal, muitas vezes motivado por fatos antigos e surpreendentemente usado para produzir uma reviravolta política para armar e desarmar quadros eleitorais. Isso é o que eu chamaria o ativismo judicial nocivo. Eu preciso dizer para o senhor, assim, o Brasil viveu, nos últimos 4 anos, momentos de algum grau de anomalia e de ameaça às instituições democráticas. Houve uma clara percepção de que havia um risco. E houve um fenômeno assim, que foi a Lava Jato, que teve uma faceta positiva, que foi a revelação de um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que a gente tem que enfrentar. Mas, por outro lado, houve uma politização, eu diria, marcada, sobretudo, pela ida do juiz da Lava Jato para o Ministério do governo Bolsonaro, que deu uma certa legitimidade ao discurso de que ali houvera uma perseguição política, especialmente em relação ao presidente Lula. Até porque, na minha visão, os erros da Lava Jato ocorreram em relação ao presidente Lula. Sim. Porque eu acho que tirar do jogo uma quantidade de pessoas que foram retiradas do jogo foi muito bom para o Brasil. Sim, mas o senhor não diria que melhor seria enfrentar aquilo diretamente, em vez de arranjar um tecnicismo processual para resolver o problema? Mas então, eu imagino que o senhor esteja se referindo à decisão do Supremo relativamente à questão do presidente Lula e à invalidação do processo. Então, houve uma mudança contextual, conjuntural, que deu plausibilidade ao discurso de que ali tinha havido uma politização indevida. Sim. E aí, enfim, parte do Supremo entendeu que era importante fazer uma correção de rumo ali. Sim. Mas a correção não deve ser declarada, aberta, não se deve dar o nome aos bois em vez de inventar um outro caminho técnico ou pseudo-técnico. O que aconteceu ali? O ministro Fachin, seguindo a orientação da segunda turma, entendeu, no caso do presidente Lula, que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente. Portanto, ele diz, olha, esse é o entendimento que prevalece aqui na segunda turma e, portanto, eu vou adotá-lo. Vários anos depois. Isto era é verdade. Isso era objetivamente um fato. A segunda turma tinha essa posição. E a outra parte da própria segunda turma entendeu que devia invalidar o processo por suspeição do juiz. Foi, no fundo, o que se colocou no plenário do Supremo foi incompetência e suspeição. A escolha entre o mecanismo oblíquo e o mecanismo direto. Optaram pelo oblíquo. Na verdade, prevaleceu, eu nem votei assim, porque eu não achava que o caso era de suspeição, mas prevaleceu o entendimento da suspeição, ou seja, a maioria do Supremo entendeu que o fato de o juiz do caso ter aceitado ser ministro e outras circunstâncias que envolveram esse episódio, isso levaria à suspeição. Eu preciso dizer que eu não fiz parte nem do endeusamento. Vamos voltar, porque o proselitismo lerdo desse cara é insustentável. Mas fica muito claro. E tem método, né?
É lerdo. É lerdo dessa vez, né? Ele é sempre tão eloquente, tão prolixo, mas olha, foi um somebody love de uma maneira assim. Ele não tinha o que dizer. Não tem o que dizer. O bottom line é esse. Ele não vai tinha. Concordando sobre Porque prevaleceu. Anos depois. Pois é, e tal, prevaleceu. A arguição, a inquirição feita pelo Mangabeira Unger foi exata, foi direta ao ponto, né? E ela reflete o voto, não sei se vocês todos lembram aqui, mas ela reflete o voto vencido do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio olhou para todo mundo e disse: qual é a nulidade? Vocês vão anular as condenações do Lula? Qual é a nulidade do processo? Eu não estou vendo nulidade nenhuma. Vocês estão anulando 2 condenações para viabilizar uma candidatura que pode impedir a reeleição do atual presidente. Ele disse exatamente isso. Né? Foi filmado, está gravado, felizmente. Né? Sabe qual foi a resposta dos outros ministros? O mais absoluto silêncio. Quer dizer, um dos ministros da corte acusa os colegas de estarem anulando 2 processos sem nenhuma nulidade. E ele disse, isso não é motivo de nulidade. Viabilizar uma candidatura à presidência da República não é motivo de anulação de processo, não consta na lei. Né? Motivo é falta de defesa, né? O réu não ter sido citado. Isso aí não tem motivo nenhum. O que vocês estão fazendo, na verdade, é anulando a condenação para tirar o Lula da lei da ficha limpa e torná-lo elegível. Né? E eu lembro ainda a vocês, meus amigos, né, em mais um... O Barroso acho que jamais gaguejou tanto na vida numa entrevista, né? Mas ele chega a dizer o seguinte: prevaleceu o entendimento da suspeição, porque, afinal de contas, o Sérgio Moro acabou aceitando ser nomeado ministro da Justiça, e isso, em retrospectiva, blá, 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 blá. Meus amigos, né, ele parece esquecer que o Lula tem 2 condenações. 2. Basta uma para cair na ficha limpa, uma condenação em segunda instância. O Lula tem 2. Uma delas foi realmente proferida pelo Sérgio Moro. A outra não foi. A outra condenação do Lula, quem proferiu a sentença foi outro juiz, foi uma juíza. Não foi o Sérgio Moro. Então, esse entendimento de suspeição do Moro, de blá, 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 que é, em si, bastante questionável, né? Ele poderia servir para anular uma condenação, mas uma condenação só não bastava, porque ficaria outra e ele continuaria inelegível. E aí inventaram essa incompetência territorial da vara de Curitiba, né? Que nem eles acreditam, porque eles já haviam julgado. Né? O Mangabeira Unger falou, mas demoraram anos, né, para chegar a essa conclusão. E nesses anos todos, até chegarem a essa conclusão, eles haviam julgado inúmeros habeas corpus, né? E em nenhum dos julgamentos desses habeas corpus, eles declararam... Os habeas corpus tinham outro objetivo, eram outras questões. Mas se você é juiz do Supremo, tem um habeas corpus questionando algum aspecto de um processo que corre lá na vara de Curitiba, e você verifica, mesmo que por iniciativa própria, que a vara de Curitiba não é a competente, você, como juiz, de ofício, por iniciativa própria, você declara a incompetência da vara de Curitiba e manda que o processo seja refeito no juízo competente. Nunca fizeram isso, né? Nunca deixaram de reconhecer a competência da vara de Curitiba, né? Então, assim, é uma coisa absurda, é escandalosa, né? É incompetência territorial. Não há nenhuma, a vara era competente porque é uma quadrilha com vários integrantes agindo em vários lugares. Isso é conexão intersubjetiva conclusão. Palavrão aqui, um tecnicismo, né? Mas está lá no artigo 76 do CPP. Tem uma quadrilha cometendo crimes em vários locais, né? Não importa que em diferentes momentos, em diferentes locais, né? Qualquer juiz de qualquer lugar onde essa quadrilha atua é competente, por prevenção. Quem chegar primeiro leva. O doleiro da quadrilha agir em Londrina, o Youssef,
Londrina faz parte da região, circunscrição judiciária da Justiça Federal de Curitiba. Portanto, o primeiro juiz a agir foi a Vara de Curitiba, o primeiro juiz a atuar foi a Vara de Curitiba, em função da atuação do doleiro. Então, ele é competente. Ele é competente para julgar tudo, para julgar todo mundo que não tem foro por prerrogativa de função. Não tem foro especial, como é o caso do Lula, porque ele não era mais presidente da República. Então, não importa. Uma parte da conduta criminosa foi em Londrina, que faz parte da região de Curitiba, a lavagem de dinheiro através de dólares, né? Outra parte foi no Rio de Janeiro, a sede da Petrobras, onde os diretores faziam as falcatruas, né? Outra parte foi em Brasília, que era o núcleo político do Petrolão, né? Então, qual é o juiz competente? Pode ser Brasília? Pode. Pode ser Curitiba? Pode. Pode ser Rio de Janeiro? Pode. O que vale? É a prevenção. Quem foi o primeiro a agir? Foi a Vara Federal de Curitiba, quando era titular o Sérgio Moro. Então, o juízo de Curitiba está prevento, é o competente e sempre foi reconhecido como competente pelo Supremo, até que chegamos às vésperas da eleição. E aí não, para o Lula a coisa vai ser diferente. E o resto da história a gente sabe, né, professor? O resto da história está bem claro aí e continua, essa história continua. E é bom que agora eles estão sendo explícitos, né? É bom que agora o Gilmar Mendes chega diante da imprensa e diz: olha que absurdo eles estão nos traindo. Eles estão lá, o Lula só está lá por nossa causa. Que bom, assim é melhor, né? É mais pornográfico, mas é melhor. É pornográfico. A expressão perfeita, pornográfico. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilhe sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.